Olá, começa agora a edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Meu nome é Karine Santos e hoje conversamos com a jornalista Daniela Neves. Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, Daniela Neves possui graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e é mestre em Ciência Política pela UFPR. A jornalista também é especialista em Sociologia Política pela instituição. Daniela é comunicadora social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A jornalista também atuou como professora visitante da Universidade de Integração Latino-Americana, além de ter sido pesquisadora visitante da Tulane University, nos Estados Unidos. A jornalista é autora do livro Assessoria de Imprensa e Mídias Sociais para Partidos Políticos. Daniela também lançou a obra Juvencio, o último preso político da ditadura brasileira, que conta a história do último preso político da ditadura no país, após sua atuação no jornal Nosso Tempo. Daniela, bem-vinda ao programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Obrigada. Daniela, o jornalista Juvencio Mazzarolo foi o último preso político da ditadura militar em 1982, com base na Lei de Segurança Nacional. Qual o significado de rememorar esse fato histórico, sobretudo como a forma de denúncia das práticas de violência na ditadura cívico-militar no Brasil? Joia. Primeiro, até explicar por que ele ficou conhecido como último preso, e foi de fato, porque quando ele foi preso, na verdade, tinham outros presos políticos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Porém, como a gente estava na época de abertura, de transição, nós já tínhamos governadores civis. Naturalmente, em função dessa abertura política, os presos políticos foram sendo soltos, mas ele, por realmente ter pegado assim numa questão nevrálgica dos militares no Paraná, ele acabou ficando preso mais tempo, prejudicaram muito o processo dele. E eu acho que a importância de falar não só da história do Juvencio, mas de outras histórias do nosso país e do nosso estado, é não deixar apagar, Porque parece uma coisa tão distante, mas nós vimos tanto em 2016 quanto recentemente no 8 de janeiro que os golpes continuam acontecendo. E a gente precisa relembrar tudo que a gente passou, como foi danosa aquela época para a nossa sociedade, para que não se volte mais esses tempos. Daniela, a biografia de Juvencio é uma forma concreta de trazer à luz a experiência de um jornal fundado em Foz do Iguaçu, o Nosso Tempo, durante a ditadura militar no Brasil. Na sua perspectiva, o resgate da memória pode ser considerado um trabalho jornalístico de combate à desinformação? Com certeza. Eu acho que primeiro a gente ter consciência de que nós, como jornalistas, nós fazemos o registro da história, Então, os materiais jornalísticos, as reportagens, elas servem sim, são um elemento fundamental de pesquisa para qualquer área. Se eu sou urbanista e eu quero falar sobre desenvolvimento do transporte coletivo nos Campos Gerais, eu posso pegar os jornais locais e fazer essa pesquisa. Então, tem sido feito um resgate bem interessante dos jornais dessa época, que lógico, não existia internet, então eles estão sendo digitalizados para que se tornem fontes de pesquisa. E eu acho que eles são peças muito importantes, principalmente dessa época, na qual a gente tinha um jornalismo muito combativo. Nós tínhamos muitos jornais alternativos, isso quer dizer que não eram ligados a empresas capitalistas e, portanto, tem uma outra visão da história, uma visão mais popular, mais pé no chão mesmo da história. Na sua avaliação como jornalista, qual a contribuição do jornal Nosso Tempo, publicado no início dos anos 1980, em Foz do Iguaçu, como veículo impresso alternativo nas lutas pela democracia e direitos humanos no país? No livro eu trato não só da importância desse jornal, mas também da importância dos movimentos sociais na região, tanto em Foz do Iguaçu quanto em Curitiba. E eu acho que uma coisa andava com a outra. Esses jornalistas do Nosso Tempo eram militantes, Então eles eram militantes ligados à Pastoral da Terra, à Comissão de Justiça e Paz, que lutava por direitos humanos e proteção às vítimas da ditadura, do regime.
Então, uma coisa andava com a outra. Eles cobriram todas as manifestações dos trabalhadores rurais na época que estavam sendo injustiçados com o alagamento da região para formar a hidrelétrica de Itaipu. Então, eles acompanhavam, eles retratavam essas coisas que estavam acontecendo, e coisas que na mídia tradicional você não conseguiria retratar, né? A própria prisão do Juvencio, que ele fala, ele manda, né, matérias sobre a prisão dele. Então, não só quem estava visitando ele, como Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, outros políticos, como também o que ele estava sentindo, a revolta que ele estava sentindo, todos os detalhes da prisão dele, coisa que você não conseguia em jornal nenhum, né? Então, nessa época, eles inclusive fizeram um movimento através de deputados mais progressistas e conseguiram pegar o então senador Paulo Pimentel, que é dono, né, do jornal até hoje, né, não existe mais esse jornal, mas ele está vivo, ele era dono do estado do Paraná. E eles pegaram ele na chegada a Brasília com o bispo da época de Curitiba e mais alguns deputados para convencê-lo a colocar uma nota dizendo que o Juvencio estava há 16 dias em greve de fome, que poderia morrer e que ele não ia parar a greve de fome se não fosse julgado o recurso dele no Supremo, né? Então, assim, era muito difícil para você ver o quanto tinha que mobilizar para entrar uma notinha sobre isso. Então, se não fossem os jornais alternativos, a gente só ia ter um lado dessa história retratada. Os jornais alternativos, elas trazem esse lado mais popular, esse lado mais progressista da história, né? Historicamente, o golpe civil-militar é visto a partir dos grandes centros do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, seu trabalho mostra que a ditadura também atuou de forma devastadora em regiões como o oeste do Paraná. Qual a importância desse resgate da memória fora das grandes capitais? É fundamental. Entender que, lógico, a mídia era mais centralizada, a mídia nacional em São Paulo, Rio, então a gente não tinha muita notícia, justamente por isso que eu acabei de falar. Aqui também a gente tem uma imprensa, continua tendo, né, tradicional, muito fechada, não é? Então aqui, por isso que parece que não aconteceu nada, porque não se mostrava nada, mas alguns estudos, algumas pesquisas que eu inclusive cito, né, como da Silvia Cassiolari, que é uma jornalista e socióloga, que ela fala especificamente da prisão do AU, que era para onde, em Curitiba, que era para onde eram levados a maior parte dos presos políticos, né? Eu puxo também a memória da Operação Pequeno Príncipe, que foi uma operação bizarra que prendeu pais de uma escola que era considerada subversiva porque ensinava comunismo para as crianças de 5 anos, era uma pré-escola. Então, se você vira essas coisas hoje, elas parecem tão bizarras e elas aconteciam, né? Então, uma das pessoas entrevistadas foi presa pela Polícia Federal na Operação Pequeno Príncipe e ficou 5 dias numa cela sozinha, fechada, sem depoimento, sem acesso a advogado, né? Então, lógico, eu não pego ali, nem o Juvencio foi torturado, eu não pego ali a situação mais dura, mas a gente sabe que houve, né? A gente tem notícias, tem depoimentos, inclusive tem reparação, o Estado reparou muitas vítimas da ditadura, né? Tem uma lei estadual, né, que garantiu essa reparação, e isso não existiria, né? O Estado não ia, através de uma lei estadual, pagar essas pessoas, indenizar essas pessoas se realmente, de fato, não houvesse acontecido. E só para essa lei foram perto de 300 pessoas indenizadas, né? Então, é muita gente que sofreu realmente os desmandos da ditadura no nosso estado. Na sua perspectiva e como autora da biografia, de que forma o trabalho jornalístico de Juvencio impacta a história da democratização brasileira e a história dos movimentos sociais no Paraná? Eu acho que o Jornal Nosso Tempo, não só o Juvencio, né, ele traz, então, principalmente a efervescência da época, de como muitas pessoas estavam com sede de liberdade, estavam com a garra toda para transformar o nosso país. E eles tinham como arma a mobilização deles e a palavra deles, né, através dos jornais, né? E eles empunham essa arma com muita força. Então, se você for olhar os textos do Nosso Tempo, eles chegam a ser agressivos. Para nós, que nos formamos numa outra escola de jornalismo mais tradicional, os textos chegam a assustar, né? Mas eram necessários. Eu acho que
pessoas um pouco mais corajosas e às vezes até um pouco agressivas, elas são muito importantes para a gente mostrar o nosso incômodo. Né? Existia um incômodo muito grande. E esse jornal ele era também um comitê cultural, então ali se começaram muitas movimentações como o Foz Fazendo Arte, que hoje é um movimento muito importante na cidade, movimento também de meio ambiente, para você ver, na época ninguém falava isso, só esse grupo falava que a usina hidrelétrica ia acabar com a fauna e a flora da região, que parece óbvio, né? O presidente Lula foi recentemente a Foz do Iguaçu e disse, com todas as palavras, se fosse hoje, a hidrelétrica Itaipu não seria construída, porque ela, em termos ambiental, ela foi um crime. Né? Então, precisava alguém falar isso. Senão, a gente fica ouvindo só o desenvolvimento que é gerar, porque o país precisa de produzir energia, porque o país precisa de se desenvolver, mas a que custo? Então, eles colocavam esses elementos, né? Eles falavam sobre tortura nas delegacias a presos comuns e outras violações, que não só do governo central. E era preciso muito coragem para fazer isso numa época onde ainda se prendia, ainda se torturava, e eles tiveram essa coragem. Muito obrigada pela entrevista, Daniela Neves, desculpa. A gente agradece grandemente pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima edição.